Quietos! Tô vendo alguma coisa. Eu também. O quê? Franceses. A história do primeiro maior conflito mundial, onde 32 nações foram entregues ao próprio caos. 70 milhões de combatentes. Porém, 15 milhões perderam as suas vidas na guerra que mudou a história da humanidade. Aqui, quem vos fala é Lucas Felipe, e esta é a história da Primeira Guerra Mundial. O inferno na Terra. O início do século XX foi uma época caracterizada pelos saltos tecnológicos com o desenvolvimento da aviação, automóvel e da indústria, principalmente a bélica. Na Europa, o recém-formado Império Alemão se torna uma das maiores potências entre as nações europeias. Porém, o medo se alastrava pela Europa com rumores de uma nova guerra. Alianças surgiram. De um lado, a Tríplice Aliança formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Já do outro, a Tríplice Entente surgia com a Rússia, França e Inglaterra como algum dos seus países. Todos viviam acreditando que uma paz armada iria acontecer. Então, eles se armaram de novo e de novo. E com todo mundo se armando, só faltava um motivo para todos se atacarem. Até que um certo dia, herdeiro e arquiduque do Império Austro-Húngaro Francisco Ferdinando resolve fazer uma visita de estado à recém-região anexada Bósnia, precisamente Sarajevo. Sabendo disso, um grupo terrorista conhecido como Mão Negra arma uma emboscada e interceptam o arquiduque. Francisco Ferdinando e sua esposa são assassinados pelo malfeitor Gravilo Príncipe. O assassinato do arquiduque foi a gota d'água para a Austro-Hungria. Não suporto mais destes sérvios. Vou dar um jeito neles. Toma, leva essa carta para eles. Se eles não aceitarem, terão seu fim. Austro-Hungria, que acreditava que a culpa do evento acontecido era do governo sérvio. Pode ser verdade que muitos integrantes políticos faziam parte de grupos terroristas. Com isso, a Sérvia recebe um ultimato cheio de exigências pesadas. Ela aceita algumas, porém não todas, o que deixa os austríacos muito putos. Então, eles trocam aquela ideia. Toma! E não me venha mais com esse tipo de proposta. Precisa me ajudar com estes canalhas. Nos arrasaram minha moral. Mataram meu filho. Você vai ver tudo isso e não vai fazer nada? Tá, te ajudo. Logo após isto, a Áustria irá atacar a Sérvia e tem a Alemanha ao seu lado em caso de intervenção externa. A Áustria-Hungria mobiliza suas tropas contra os sérvios. Com contrarresposta, os russos mobilizam suas tropas para ajudarem os sérvios. A Alemanha manda a Rússia declarar neutralidade, mas não tem nenhuma resposta. A Alemanha declara guerra à Rússia e exige neutralidade da França, porém sem resposta. Ambos estão em guerra também. A Itália declara neutralidade, pois sua aliança era apenas um pacto de defesa. O Reino Unido fica fora de tudo isso, porém não declara neutralidade. E com isso é dado início à Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, logo no início, sabia que uma guerra entre duas frentes seria suicídio. Então, eles têm uma grande ideia, bolando o plano Schlieffen, que pela demora para a Rússia para se organizar, por ser gigantesca, eles conquistam a França primeiro e depois enfrentam a Rússia no outro lado. O plano consistia em enfrentar a França passando pelos lados. Isso inclui a Bélgica, que era um país neutro, e de fato, a Alemanha fez isso. Porém, os belgas resistiram bravamente na Batalha de Liège. O Reino Unido, vendo que a Alemanha ataca um país neutro, se alia à França e à Rússia. Logo após a Bélgica cair, a Alemanha avança, porém é derrotada na Batalha do Marne, a 75 km de Paris. A Alemanha volta à Bélgica e começa a cavar buracos no chão para sua defesa, conhecido como trincheiras, que vão do Mar do Norte até a Suíça. Começando a guerra de trincheiras, que funcionava assim. Entre duas trincheiras tínhamos a Terra de Ninguém, que continham minas arames farpados. Então o exército tentava conquistar outra trincheira que era muito bem defendida por rifles e metralhadoras. Era uma tarefa quase impossível. Mesmo que a companhia conseguisse conquistar outra trincheira, seus inimigos iriam recuar para uma trincheira um pouco mais atrás, sem falar que a vida nas trincheiras era terrível, um lugar úmido, com doenças e frio, e os soldados viviam ali e passavam anos. Neste fronte, não teve grandes mudanças territoriais, mas as maiores batalhas aconteceram aqui,
Já do outro lado, os russos estavam travando uma luta com os sérvios na Batalha da Galícia. Convenhamos, os austríacos estavam levando a pior. Faleceu. O Império Alemão tinha uma cidade na China e várias ilhas no Pacífico. O Japão queria expandir seus territórios, então junto com a Austrália dominam esses territórios e se alia uma tríplice entente. Os impérios centrais se veem encurralados. Em 1915, na Batalha de Champagne, os franceses utilizaram gás lacrimogêneo para atirarem os alemães das trincheiras. Os alemães foram adiante e utilizaram gás cloro. O problema eram as mudanças de vento que faziam não ser armas tão confiáveis. Porém, esses países utilizaram armas químicas mesmo tendo assinado um tratado que as proibia na Convenção de Haia, 1899. A Itália, que estava quieta, entra na guerra do lado dos aliados. Os alemães mandam seus submarinos afundar qualquer navio indo ao Reino Unido. Os americanos já estavam nervosos com os alemães por conta do Lusitânia. Entram na guerra após descobrir que a Alemanha queria que os mexicanos entrassem na guerra contra os americanos. Acabou. A Rússia é nossa. O que é isso? Seu governo acabou. Agora o governo é de Lenin. O Império Russo cai na Revolução de Outubro. A Rússia está fora da guerra. Na Batalha de Vittorio Veneto, os aliados vencem os húngaros ao fim do Império Austro-Húngaro. Restando apenas a Alemanha, o clima ficou tão tenso que o país colapsou na Revolução Alemã de 1918. E no dia 11 do mês 11, às 11 horas, a Alemanha se rendeu, dando fim à guerra. Com o fim do conflito, foi-lhe imposto o Tratado de Versalhes, que ocupava única e exclusivamente ela, fazendo com que pagasse juros altíssimos aos aliados, fora a desmilitarização da Renânia. O tratado quebrou a Alemanha, fazendo com que o país passasse por períodos difíceis. Fora que a guerra não chegou em território alemão, fazendo com que muitos alemães acreditassem que seu país foi traído pelos seus políticos, fazendo com que surgisse o Partido Socialista alguns anos depois. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado. Peço apenas um favorzinho para vocês. Aperta o botão do like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo que deu um trabalhão. Qualquer dica, crítica construtiva e sugestões de novos vídeos, deixa aqui embaixo. Muito obrigado pela sua paciência e até já!